Capítulo 78 – Acompanhar. Wendy abriu os olhos e descobriu um teto desconhecido acima dela. O teto era feito de tijolo cinza e tinha teias de aranha penduradas em vigas de madeira junto com lustre apagado. Lentamente, a cena passou de difusa para clara até que ela pudesse ver todos os detalhes. Não é um telhado de pedra fria ou uma tenda estreita, ela pensou. Certo, há meio mês fomos obrigados a deixar a Associação de Cooperação das Bruxas. Quem sabe, talvez sob a liderança de Kara, eles já tenham encontrado a montanha sagrada. Ela respirou fundo. Embora não fosse tão limpo e fresco quanto o ar dentro de uma caverna, o ar quente e a atmosfera aconchegante a deixavam muito confortável. Seu corpo estava envolto em uma seda macia e aveludada e colocado em um colchão de várias camadas de cobertores de algodão macio. Então quando ela se deitou, ela afundou um pouco nele. Mesmo que ela esticasse todo o corpo, os dedos dos pés não seriam expostos. Ela se sentiu um pouco culpada por não querer fazer nada além de ficar na cama. Mesmo assim, ela ficara aqui apenas por meio mês, mas aqui seu coração estava em paz, algo que ela não sentia há muito tempo. Dentro do castelo, não importava o quão tarde era, ninguém jamais a perturbaria. Por exemplo, agora mesmo. Wendy virou a cabeça e olhou pela janela, vendo que o céu ainda estava cinzento, mesmo um tanto deslumbrante. Provavelmente eram 10 da manhã. Nos últimos anos de peregrinação, nunca conseguira dormir tão pacificamente. Ela seria acordada por qualquer pequeno barulho. Ela até teve que preparar a comida para o resto do dia antes do amanhecer por medo. O tempo todo eles tiveram que viver com medo de que a igreja pudesse descobrir seu paradeiro atual. Além disso, ninguém poderia garantir que eles sobreviveriam à próxima mordida de seu demônio. Mesmo durante o tempo em que caminhavam pela cordilheira intransitável, ela sempre estava ocupada fazendo tarefas. Ela ajudaria com a secagem de alimentos ou ervas, com a secagem da lavanderia de suas irmãs de cooperação ou a limpeza do acampamento e assim por diante. Mesmo assim, Wendy não se importou em fazer isso. Toda vez que ela via suas irmãs sorrindo, ela se sentia muito feliz. Mas agora, vivendo uma vida tão preguiçosa, ela descobriu que ela mesma não podia resistir a desfrutar de tal vida. Não, eu não posso ser tão preguiçoso por mais tempo. Ela deu um tapinha nas bochechas para se motivar a sair da cama. Afinal, quando ela vivia no convento da igreja, as freiras sempre alertavam que as pessoas preguiçosas não receberiam a bênção e proteção de Deus. Daqui a pouco vou ao jardim e pratico o controle do vento. A propósito, toda vez que se lembrava de que o príncipe exigia que ela treinasse sua magia, não conseguiu evitar rir. Tais exigências estranhas e excêntricas, por exemplo, depois que ele viu sua habilidade, ele disse a ela que esperava que ela fosse capaz de soprar o vento a uma distância de mais de 10 metros. No entanto, nunca existiu um poder mágico que fosse eficaz a tal distância. Quando ela disse a ele que não poderia fazer isso, ele não ficou bravo. Em vez disso, ele teve uma ideia estranha. Ela deveria ficar em cima de um banquinho e usar seu poder para subir e descer. Quando Wendy tentou, ela descobriu que era realmente viável. Vendo os resultados do teste, Sua Alteza Real estava muito satisfeita, então além de pedir que ela treinasse mais, ele também perguntou se ela estava com medo de altura. Era exatamente como Nightingale dissera, Roland Wimbledon é uma pessoa evasiva, mas também é um príncipe que cuidava profundamente de nós bruxos. Pensando até este ponto, Wendy suspirou gentilmente. Existe realmente um príncipe que não odeia bruxas. Mentor respeitado, você estava errado. Quando vestiu as roupas, sentiu que eram um pouco pequenas ao redor da área do peito. Mesmo assim, Wendy já estava acostumada a esse tipo de roupa estranha, só queria encontrar uma agulha para mudar de tamanho, mas antes poderia. Alguém bateu em sua porta. Entre, disse Wendy. Acontece que foi Nightingale quem abriu a porta e entrou, deixando Wendy um pouco surpresa, mas Wendy sorriu e disse: Sua Alteza ainda está na cama. Se não, você não deveria ter tempo livre para me visitar. Do que você está falando? Ah, eu não estou ao seu lado o dia todo.
Nightingale disse, envergonhada, quando ela levantou sua cesta. Eu trouxe o café da manhã. Normalmente, as empregadas domésticas eram as responsáveis pela entrega do café da manhã. Além disso, depois de dormir, Nightingale costumava acompanhar o príncipe para conversar, então era muito difícil vê-la. Wendy sorriu do fundo do seu coração. Eu acabei de acordar, mas ela já estava aqui para entregar comida. Ela certamente tinha escorregado várias vezes. Agora, qual é o problema? Perguntou Wendy enquanto pegava um sanduíche de queijo de dentro da cesta e colocava na boca. Nightingale veio e se colocou na cama. Hoje Nana vai passar por aquele dia. Wendy ficou sem palavras, já que era a primeira vez que Nana passava pela mordida do demônio. Não seria tão violenta e longa quanto no dia de sua vida adulta, mas ainda assim, não podia garantir que ela estaria segura. Quanto mais jovens eles eram, menos dor eles seriam capazes de suportar. Wendy colocou a cesta na mesa de cabeceira e foi até o lado de Nightingale, acariciando seu ombro para confortá-la e lhe disse: Sua Alteza não disse que, enquanto liberarmos nossa magia todos os dias, poderemos minimizar nosso sofrimento. Mas isso é apenas uma especulação. Nightingale contradisse. Pelo menos parece muito razoável, respondeu Wendy. Ana não passou com segurança por ele. Mesmo assim, foi o mais difícil de mordida de demônio. Era o dia de sua vida adulta, mas ela não sofreu nenhum dano. Isso foi exatamente o que você viu com seus próprios olhos. Ela parou por um momento, depois perguntou: onde está Nana? No momento em que ela está no centro médico. Quando chegou a isso, a boca de Nightingale quase se abriu. Ouvi dizer que seu pai, Sir Pine, comprou uma enorme quantidade de lebres de caçadores, que foram enviados para o centro médico, para que ela possa continuar praticando até amanhã. Ela tem um pai tão bom, exclamou Wendy com um pouco de inveja. Não me lembro da época em que era criança. Isso é uma coisa muito estranha, é como se minhas memórias fossem um vazio leve. Não há pai, mãe. A primeira coisa que me lembro é a minha permanência no convento. Parece que sou um pouco mais afortunada do que você, exclamou Nightingale. Bem, você teve muita sorte. Wendy sentou-se ao lado de Nightingale e pegou-a nos braços, perguntando-lhe: você está nervosa? Por um momento, Nightingale ficou em silêncio, mas depois ela gentilmente assentiu. Wendy certamente sabia por que o outro estava tão tenso. Hoje não foi apenas um dia crucial para Nana, não, foi também o dia em que poderia se tornar o ponto de virada em toda a história da bruxa. Se Nana fosse capaz de sobreviver a essa mordida, isso significaria que as bruxas poderiam se livrar completamente da sombra de serem servos do diabo, transformando Bordestov no tão procurada montanha sagrada. Talvez um dia, todas as bruxas se reunirão aqui. Eles poderão viver uma vida normal sem diferença com as pessoas comuns, não precisando mais perambular por aí e tentar evitar a caça às bruxas da igreja. Não adianta preocupar-se com isso, nós apenas temos que preguiçar o dia todo e acompanhar Nana. Por aí. Nightingale olhou para Wendy, incrédula. Sim, bem, quem lhe disse para me contar as notícias tão cedo? Isso me deixa nervosa também, Wendy simplesmente disse. Já que eu não estou mais no humor para praticar, nós também poderíamos usar esse tempo para visitar a Nana. Não foi algo assim escrito no contrato? É chamado licença remunerada. Depois de jantar, o quarto de Nana estava cheio de gente. Ana, Lightning, Nightingale, Wendy, naturalmente também o pai de Nana e Roland. Tendo que enfrentar a batalha em breve, o rosto de Nana estava cheio de insegurança. Bem, eu vou ter que morrer? Claro que não. Todos eles balançaram a cabeça. É a sua primeira vez, então a mordida de demônio não será tão forte. Wendy pegou a mão dela e falou de forma encorajadora. Basta colocar todo o seu espírito no pensamento de segurar. Dói, você está quebrando meus dedos. Sir Pine segurou a mão de sua filha. Você se tornou muito forte durante seu tempo dentro do centro médico. Eu, seu pai, estou muito orgulhoso de você. Menininha balançou a cabeça, deixando-o olhar vagar sobre a multidão antes de finalmente se concentrar em Ana, que se adiantou e beijou-a na testa. Você vai sobreviver, certo?
Sim,